Olá, amados e amadas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. Eu quero saudar a cada um de vocês que assiste o nosso culto no dia de hoje com uma palavra muito preciosa. Uma palavra que certamente nesse momento que novamente nós estamos vivendo, onde requer de nós ainda mais cuidado. É uma palavra que vem trazer alento, é uma palavra que vem trazer tranquilidade também ao nosso coração. Uma palavra do profeta Isaías, capítulo 43, o versículo 5, aonde nós lemos assim: Não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu estou com você. Começávamos a imaginar que as coisas iriam melhorar, mas nas últimas semanas e de forma especial nos últimos dias, aqui em nossa região e no nosso estado de uma forma geral, a crise da pandemia começou a tomar uma força novamente muito grande. E isso traz ao nosso coração, mais uma vez, certa insegurança, certo medo, certa preocupação. Mas quando nós olhamos para essa palavra do profeta Isaías, nós podemos entender que mesmo em meio a tudo isso, Deus tem estado ao nosso lado. E Deus tem nos falado: você não precisa ter medo, você não precisa ficar amedrontado, pois eu estou com você. Que nessa certeza e nessa confiança nós também possamos depositar o nosso coração hoje e sempre. Amém. Amados, nós iniciamos esse culto em nome do Deus que é Pai, aquele que nos diz para não termos medo, para sim confiarmos nele. E em nome de Jesus Cristo, aquele que venceu tudo, literalmente venceu tudo na cruz em nosso lugar. E também em nome do Espírito Santo, aquele que quer se fazer presente na nossa vida hoje e sempre. Amém. Assim como nós estamos, queremos orar. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida sob os teus cuidados e pedimos, Senhor, cuida de nós. De uma forma especial, olha, Senhor, pela situação em que nós estamos vivendo nesse momento, aonde o número de infectados e essa questão, esse problema da pandemia tem aumentado consideravelmente. Nós pedimos a Deus pela tua misericórdia, olha por nós, cuida de nós. Também, Senhor, agora nesse momento de culto, aonde nós queremos celebrar a Ti, que Tu se faças presente em nosso meio e estejas também, ó Pai, agindo em nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos pedindo e agradecendo. Amém. Amados, nós queremos ouvir um hino, você pode acompanhar, cantar junto, ou você também pode fazer desse momento um momento de reflexão. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer
devo andar. Pra te adorar. Foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. Cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar. Foi que eu nasci. Amados, nós estamos continuando, dando sequência em nossa série de pregações, onde nós falamos sobre as 7 cartas de Apocalipse. E o convite que estas cartas trazem a nós para uma transformação de vida. E hoje nós queremos falar sobre a igreja, sobre a comunidade em Tiatira. A comunidade de Tiatira era considerada uma igreja corrupta, uma igreja que havia se deixado levar por ensinamentos errados, uma igreja que permitiu, ou melhor, uma igreja que abriu as suas portas para o erro. A igreja em Tiatira permitiu que a pureza do evangelho fosse violada, e isso trouxe consequências muito sérias para dentro daquela comunidade. Quando nós olhamos as cartas de Apocalipse, nós vamos perceber claramente que em todas elas existe um convite à transformação, existe um convite a uma mudança de vida. E hoje, de forma especial, essa carta de Tiatira, nós vamos ver ali uma fala de Jesus Cristo direcionada com relação à santidade e à saúde espiritual daquela igreja. Por mais duras que tenham sido as palavras de Jesus Cristo à comunidade de Tiatira, elas têm por intenção ressaltar a necessidade, a importância pela busca da pureza na vida da igreja. E também ressaltar a importância da necessidade daqueles cristãos em confrontar o pecado. Amados, infelizmente, em muitos momentos, nós temos percebido que a igreja tem tolerado o erro. A igreja tem tolerado o pecado. E esse é um grande perigo que nós cometemos. E quando nós agimos dessa maneira, nós permitimos que coisas não agradáveis passem a acontecer no seio da igreja cristã. É sempre necessário lembrar novamente que nós como igreja, nós como corpo de Cristo, não podemos concordar com o pecado e muito menos incentivá-lo. Mas nós como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, temos o dever e a missão de acolher o pecador e dar a ele a possibilidade de ter a sua vida transformada. Dar ao pecador a possibilidade de eliminar da sua vida o pecado, de eliminar da sua vida o erro e poder assim ter uma mudança de vida.
dar ao pecador a possibilidade de buscar a pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, mais do que nunca, nós temos percebido que o pecado se espalha com uma força e com uma velocidade imensa. Do outro lado, a pureza e a santidade não seguem no mesmo ritmo. Amados, nós precisamos dar verdadeiro valor à pureza, assim como Jesus Cristo dava. Jesus chama a igreja e, consequentemente, a cada um de nós que já se entregou a Ele como Senhor e Salvador, para sermos os seus representantes em meio a esse mundo caótico que nós vivemos. Porém, mesmo sabendo o que deve ser feito, muitas igrejas e muitos cristãos caminham na direção oposta. Foi isso que a comunidade em Tiatira fez. Foi esse o erro daquela comunidade. E a história dessa comunidade, a história da comunidade de Tiatira, ilustra para nós as consequências de não preservar a pureza da igreja de Jesus Cristo. Amados, Tiatira era a menor cidade citada no livro de Apocalipse. Ela ficava a cerca de 65 quilômetros de Pérgamo e havia sido fundada para ser uma base militar. A função da cidade de Tiatira era proteger a cidade de Pérgamo de algumas invasões. Diferente de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, Tiatira não era um centro religioso. A sua maior divindade, ou a sua divindade principal, era Apolo, um deus grego. Mas a cidade de Tiatira, ela era conhecida e reconhecida na região por causa do seu forte comércio. Não sabemos ao certo quando essa comunidade teve início, quando ela foi fundada. Mas se sabe por aquilo que Apocalipse nos diz, que a grande maioria dos cristãos ali eram membros que não haviam permanecido fiéis, não haviam permanecidos com pureza referente ao Evangelho de Jesus Cristo. Éfeso havia sido citada como uma igreja ativa, porém sem amor. Esmirna foi lembrada por causa da sua lealdade. Pérgamo foi conivente, mas se manteve firme em meio a tudo. Porém, Tiatira não recebe um elogio tão forte assim, como as 3 demais igrejas que eu citei. Assim também vai acontecer com Sardes e Laodiceia. Estas não recebem bons elogios. Nessas comunidades a situação era muito mais complicada. Infelizmente, falo novamente, infelizmente, essas comunidades haviam se permitido serem dominadas pelas forças do inimigo. E as cartas de Jesus a estas comunidades indicam a ira do Senhor por sobre a impureza. Amados, não havia nada que estivesse acontecendo na igreja em Tiatira que não fosse do conhecimento de Deus. Assim como não existe nada na minha vida, assim como não existe nada na tua vida que Deus não saiba. Na igreja em Tiatira, os falsos crentes eram a maioria. Eles dominavam a igreja, trazendo a ela um grande e imenso prejuízo. Temos que ter cuidado, amados, para que isso não se torne uma realidade em nosso meio. Por mais que não queiramos admitir, infelizmente, ainda existem falsos cristãos. Infelizmente, ainda existem falsos crentes que não vivem a verdade do Evangelho, apenas a maquiam em suas vidas. Amados, vejam o que Jesus Cristo fala sobre a igreja em Tiatira. O texto de Apocalipse 2, dos versículos 18 até o 29, nos dizem assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo que você faz.
Vi seu amor, sua fé, seu serviço e a sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Ao vitorioso, que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, por mais que os falsos cristãos fossem a maioria em Tiatira, ainda existia, mesmo que poucos, ainda existiam crentes cristãos fiéis. Tanto é que no primeiro momento essa comunidade recebe uma palavra de ânimo. Jesus Cristo diz: eu conheço as tuas obras, conheço a tua fé, conheço o teu amor, conheço a tua perseverança. Para aquelas pessoas ouvir isso certamente era algo maravilhoso. Porém, esse elogio não dura muito tempo. O versículo 20 então vai nos dizer: contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviar. Jesus fala aqui sobre uma mulher, chama ela de Jezabel, não quer dizer que o nome dela era Jezabel, mas Jesus faz uma alusão a Jezabel do Antigo Testamento. E essa mulher estava conseguindo, ela estava persuadindo os cristãos daquela comunidade para que tolerassem os seus falsos ensinos. E não somente isso, não apenas tolerar, mas que apoiassem os erros que ela cometia. Essa mulher se dizia profetisa. Estava levando os crentes de Tiatira à idolatria e a uma enormidade de outros erros. Amados, nós não podemos fechar os nossos olhos e pensar que essa realidade não é algo constante em nossos dias, pois infelizmente é. Hoje temos muitos falsos profetas. Hoje temos muitos falsos pastores e nós temos muitos falsos cristãos, falsos crentes. E estes têm tentado com todas as forças iludir as pessoas e tirar elas do caminho correto. E muitas vezes, amados, prestem bem atenção, e muitas vezes estas falsas pessoas, falsos profetas, falsos pastores, falsos crentes, usam o nome de Deus para enganar aqueles que estão no caminho e assim os retirar da pureza e da verdade. Novamente lembro, a crítica de Jesus à igreja em Tiatira era que ela havia se deixado, ela havia se tornado uma igreja corrupta, uma igreja que se deixou corromper, uma igreja que se deixou levar por uma falsa profetisa. A comunidade de Tiatira estava se permitindo voltar novamente à escravidão, mesmo que ela tinha a liberdade de ser livre. Mas o desejo de Jesus era que esse erro chegasse ao fim.
Tanto é que nós vemos o convite que ele faz de forma direta a esta profetisa, que ele chama de Jezabel, mas é o mesmo convite que consequentemente chega a cada um de nós. Diz assim, versículo 21, dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Jesus convida essa mulher ao arrependimento. Jesus diz, olha, você tem a oportunidade de uma transformação de vida. Porém, ela não deseja que isso acontecesse em sua vida. Amados, Jesus convida a mim, Jesus convida você, Jesus convida a cada um de nós a refletirmos sobre a nossa vida e se há nela algo de errado, se há nela algo que não é o caminho correto que leva a Deus. Ele nos convida a um arrependimento. Eu preciso fazer diferente, você precisa fazer diferente do que Jezabel, do que essa profetisa. Você precisa desejar sim se arrepender, para que a tua vida tome um novo rumo. A escolha sempre é nossa, se quero mudar de vida ou se não. Deus não nos obriga, Ele nos convida, pois sabe que esse é o melhor caminho hoje e sempre. Jesus nos chama a esse arrependimento, Jesus nos convida a esse mudar de caminho, a essa mudança de vida. E quando Ele nos faz esse convite, Ele nos dá uma promessa. Olha o que o versículo 24 e 25 nos diz. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. É como se Jesus estivesse dizendo, aguentem mais um tempo. Por mais difícil que seja, aguentem mais um tempo, pois logo estarei voltando para buscar vocês. Jesus pede para que aquele povo tivesse firmeza. Jesus pede para que você tenhamos firmeza, mesmo que por muitos momentos a gente esteja andando por um solo estável. Jesus nos pede para ter firmeza, mesmo que durante muitos momentos da nossa vida nós estejamos passando por fortes ventos contrários, que tentam dia após dia nos derrubar. Mas se nós permanecermos firmes, Ele nos promete bênçãos sem igual. Amados, nós não podemos tolerar o pecado. Nós não podemos nos deixar corromper assim como aqueles cristãos em Tiatira se deixaram corromper pelo erro. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos preservar a pureza. Nós não podemos concordar com o pecado, mas nós precisamos olhar para o pecador. Eu preciso olhar para mim mesmo e desejar uma mudança, uma transformação, uma renovação de vida. Jesus fez esse convite a Jezabel. Ela disse não. Hoje, amado, Jesus está fazendo esse convite para você. Jesus está olhando no teu coração e dizendo, eu sei que ali tem algo de errado. Eu sei que ali tem algo que não está certo. Mas eu quero mudar a tua vida. Por isso, amado, que nesse momento você possa aceitar esse convite de Jesus Cristo e você possa dizer, sim, Senhor, eu quero mudar. Eu não quero me deixar levar pelo erro, mas eu quero me deixar levar pelas tuas mãos, pela pureza, pelo Evangelho de Jesus Cristo e pela vida verdadeira. Que Deus lhe dê força para que você possa seguir o caminho que Jesus tem trilhado para a tua vida hoje e sempre. Amém. Amados, queremos ouvir mais um hino e novamente, se você conhece, canta junto, se não, faz desse momento um momento de oração ao teu viver. Refinado serei, precioso metal,
pobre e nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende fogo em mim. Não deixe meu amor se esfriar, acende fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende fogo em mim. Eu sei meu coração, você conhece, acende fogo outra vez, ó vem me corrigir, o seu amor, acende fogo outra vez, refinado serei, precioso metal, pobre e nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende fogo em mim. Não deixe meu amor se esfriar, acende fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende fogo em mim. Eu sei meu coração, você conhece, acende fogo outra vez, ó vem me corrigir, o seu amor, acende fogo outra vez, acende fogo outra vez, acende fogo outra vez, acende fogo, acende fogo outra vez, outra vez. Amados, brevemente algumas orientações. Talvez você já tenha visto, nós colocamos em nossas mídias, que o culto que agora está acontecendo, o culto do dia 7, o culto do dia 14 de março, nós estamos cancelando. Eles vão ser gravados e enviados, no Face, no YouTube e nos grupos de WhatsApp, também no domingo de manhã. Então, a gente decidiu, diante da situação que nós estamos vivendo, que por hora, então durante 2, um pouquinho mais, quase 3 semanas, nós estamos cancelando as atividades de final de semana na nossa comunidade. Qualquer outra informação que você precise, ou deseje, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, da nossa comunidade, que vai estar aparecendo aqui. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar então em contato conosco, nós estamos aqui para lhes ajudar. A ideia é que, se tudo correr bem e se a gente então tiver a autorização dos órgãos governamentais, a partir do dia 21, nós vamos voltar então com 2 cultos. Um culto no domingo de manhã e um culto no domingo à noite, que também vai ser transmitido. Mas tudo depende da questão da ocupação, de quantas pessoas nós vamos poder ter dentro aqui do nosso templo. É provável que para esses cultos nós vamos pedir para que as pessoas se inscrevam antes. Que as pessoas então possam se inscrever para participar do culto
da manhã ou para participar do culto à noite. Mas eu peço para que você fique atento a todas as informações que nós mandamos nas nossas mídias, que ao decorrer dos dias, então, nós vamos estar passando de novo quais são, né, as informações para aquele momento. Oramos. Deus amado, nós entregamos a nossa vida aos teus cuidados e nós pedimos a Deus, nos livra do erro, nos livra do pecado e não nos deixa concordar com a impureza. Nos faz nos manter firmes e puros, seguindo a tua palavra hoje e sempre. Deus amado, de uma forma muito especial, nós queremos colocar sobre os teus cuidados toda essa situação que estamos vivendo, essa crise que novamente tem se instalado por causa do Covid aqui em nossa região, em nosso estado e no país como um todo. Pedimos ao Pai pela tua misericórdia, clamamos, Senhor, traz cura, faz com que esse problema chegue ao fim. Nós pedimos isso com muita sinceridade. Entregamos ao Pai a nossa vida aos teus cuidados, cuida de nós hoje e sempre. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós queremos sair daqui e encerrar esse momento sob a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que sobre nós levante o seu rosto e nos faça viver na pureza do Evangelho, hoje e sempre. Amém. Amados, uma abençoada semana e que vocês possam servir ao Senhor Jesus Cristo com amor, com dedicação e com alegria. Deus os abençoe. Amém. Um abraço.